Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Ação e Reação, escrito por esse espírito através de Chico Xavier. Eu estou falando assim porque eu sei que você está com pressa, você quer continuar o capítulo 14, aquele que fala sobre o resgate interrompido. Nós vimos na semana passada, o Ildeu queria matar a mulher, para isso ele planejou tudo. Pensamento no crime, atraiu entidades que também eram assassinas e que estimularam a que ele fizesse mesmo. Então ele pegou o revólver, ele queria se livrar da esposa para ficar com a amante e com as filhas. Então ele ia matar a esposa e fazer de conta que era um suicídio. Então ele ficou nas últimas semanas bonzinho, carinhoso, para não levantar suspeita. E na noite que ele ia fazer isso, os espíritos que estavam de guarda fizeram a coisa virar de perna para cima. Quando ele foi trancar a porta do quarto das crianças, a filhinha que viu durante o sono a ideia de assassinato na cabeça do seu pai, começou a gritar: papai, papai, não mate, não mate, aquela gritaria. O Ildeu estava para trancar a porta, segurando o revólver numa mão e a chave na outra. Aí ele entrou para ver o que a criança estava gritando. A mãe despertou a Marcela, que ia ser a vítima do assassinato. E chegou no quarto e encontrou o Ildeu com o revólver e ele acariciando a menininha, como se fosse uma despedida. Ela então imaginou que ele ia se matar. E entre o suicídio dele e o divórcio, o desquite, ela disse: vai Ildeu, vai ser feliz com quem você quiser. Eu vou ficar aqui cuidando das crianças, cuidando da nossa família. Eu libero você, vai, não se mate, porque a pior coisa para um espírito é morrer assim, pelo suicídio. E depois disso, ele realmente confessa: eu não aguento mais essa vida, para mim, ou é o desquite, ou é o suicídio. Pronto, ela já tinha dado então a ele a opção, como se ele não tivesse culpa nisso. Aí então, no final do programa da semana passada, nós vimos que ela se deitou no quarto depois de ter acalmado as crianças e com os olhos tristes que as lágrimas mostravam na sombra, elevou uma prece pedindo ajuda divina ao seu martírio silencioso, dizendo: ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Como fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? 3 crianças, 3 filhos. E agora nós vamos ver como essa história vai se desenrolar, o que nós vamos aprender com o resgate interrompido. Pega aí seu livro, seu caderno, seu lápis, para você ir fazendo as anotações, porque são muito preciosas. Vamos ao texto. Depois de ter feito esta oração que você acabou de ver aqui, pedindo a Deus que tivesse compaixão, André Luiz continua nos explicando: todavia, antes que a dor pungente, a dor torturante, se transformasse em desânimo destruidor, o espírito que estava ali, o Silas, aplicou-lhe passes balsamizantes, calmantes, hipnotizando-a, com os quais a flagelada senhora, saindo do corpo, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós, observando-nos e nos interpretando como se fôssemos mensageiros do céu, naquilo que ela estava acostumada, nos hábitos de crenças da sua religião, que solidificam em imagens. Ela ajoelhou-se e então rogou amparo, como se ela estivesse sendo visitada pelos anjos a quem ela havia pedido ajuda. Silas, porém, ergueu-a bondoso e lhe disse: Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanime-se, filha. Você não se encontra sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede, sim, concede liberdade ao teu esposo. Embora saibamos que o dever é uma bênção divina, da qual pagaremos caro a desistência, a fuga, a deserção. Que Ildeu rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que ele julga seja essa a única maneira
de adquirir a experiência que deve conquistar, tudo bem. Agora, aconteça, porém, o que acontecer, ajuda-o com tolerância e compreensão. Ajude o seu companheiro, não importa o que aconteça com ele. Não lhe queiras mal algum. Antes de qualquer coisa, rogue a Jesus que o abençoe e o ampare aonde ele estiver. Porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para aqueles que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, tudo isso se converte em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a Ele você se ligou em sagrada aliança no trabalho redentor do passado próximo, vocês dois. Ainda assim, se Ele desanima, se Ele enfraquece, se Ele esmorece à frente da luta, apesar de Ele estar em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo que você violente o livre-arbítrio dele, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Não devem ser impostas. Ele tem que cultivar esse comportamento. E o Deus se afasta agora dos contratos que ele abraçou a benefício dele mesmo. Ele abraçou esses contratos a benefício dele, mas ele está se afastando. E então interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Resgate interrompido, débito interrompido. É o título deste capítulo. E o Deus se afastou do compromisso e agora está interrompendo o resgate das contas que ele deveria estar pagando. Agora, diz Silas, ele, porém, vai voltar mais tarde a essas dívidas que agora ele está esquecendo. Talvez mais endividado ainda perante a lei do universo. Não se lamente, Marcela, não se lamente. Segue adiante. Sejam quais forem as lutas que surgirão ao teu coração, resigna-te. Tem resignação, não tenha medo. Faça dos filhinhos o apoio firme na sua caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa, demonstra, significa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncie, portanto, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração, e aguarde o futuro com esperança. E aí André diz o seguinte, e como Marcela chorasse, tendo medo do futuro, diante das contingências materiais, ela ia ter que cuidar das crianças, são 3 filhos, 3 bocas. Silas afagou a sua cabeça e disse, prestativo, Marcela, para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com coragem, com desassombro. Seque as suas lágrimas e levante-se em espírito até a fonte do supremo bem. Levante-se em espírito. Nesse instante, diz André, parentes desencarnados de Marcela surgiram carinhosamente no recinto, estendendo-lhe as mãos. E o nosso orientador entregou Marcela a eles, apesar dela estar chorosa, rogando-lhes ajuda para que nós pudéssemos vê-la restaurada. Logo depois disso, diz André, nós nos retiramos. E foi então que nossas perguntas explodiram, irrefreáveis, incontroláveis. Por que Marcela, a esposa, meiga e honesta, era odiada assim tanto pelo esposo? Por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas, com tanto desdém, com tanto desprezo pelo filho mais velho? E essa separação que estava agora acontecendo?
Seria justo procurar o nosso mentor, fortalecer essa mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la a que recuperasse o amor e o devotamento do companheiro. Seria correto fazer isto? O assistente sorriu com evidente desencanto e ponderou. Existe nas anotações no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 7 e 8, certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser prescrita, à maneira de uma medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não termine com a loucura ou com a morte fora de tempo, prematura. Nos problemas matrimoniais, agravados pela defecção, pela fuga, pelo abandono de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção dos dois em relação ao dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassinato ou o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência, sem capacidades de liquidar as causas profundas da doença, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção. Porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo, ninguém se reúne sem o vínculo do passado. Todos estão reunidos por causa desses vínculos, e esse vínculo, quase sempre, significa dívida no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham envolvidos, cabendo a eles voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. A gente está vendo o que significa. Primeiro, como disse Jesus, que concede-se carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. É melhor que se separem do que se matem. Mas isso não altera os compromissos. Todos estamos reunidos, seja no lar, seja nos afazeres da profissão, nos afazeres da convivência, com aqueles com quem temos coisas a acertar, ou com tarefas que nos comprometemos a cumprir pelos nossos equívocos do ontem. Vou citar um exemplo. Uma pessoa no passado foi um desses guerreiros atrozes que cortava pescoços, cortava cabeças, invadia as vilas, destruía tudo, acabava com as esperanças, matava como se mata mosquito. Matava gente. Depois de perceber os equívocos, o que ele pode programar? Será que seria pedagógico que ele nascesse e fosse assassinado por todas aquelas pessoas? Então, se ele matou 500, tinha que nascer 500 vezes para ser assassinado 500 vezes. A justiça do universo não se vinga, educa. Então, depois que o espírito passou pelas dores próprias dos seus atos treslocados, ele pode programar uma reencarnação como um médico. Um médico. Um médico que vai, através do seu saber, da sua inteligência, do seu devotamento, curar. Vai ser o veículo da melhora, vai medicar aqueles que chegarem ao seu consultório, muitas vezes os mesmos que no passado foram suas vítimas, ou outros que não têm nada a ver com o seu ontem, mas que estão precisando do seu saber agora e da sua competência. Então vai operar, vai medicar, vai ter compreensão para discernir, para deslindar
a confusa, o emaranhado que tenha causado aquela enfermidade. Tudo isso fazendo o bem para resgatar-se do mal que já fez. Então, esse é um compromisso desse espírito. Então você imagina que ao chegar na Terra, ele só queira ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, manda os pobres embora, não quer saber, só quer atender gente rica. Ele não estará cumprindo seu compromisso. Estará se comprometendo mais. Portanto, é importante que você perceba isso. Nós não estaremos cumprindo aquela missão ou aquele compromisso, aquele contrato que nós assumimos no caso do divórcio. E por causa disto, é compreensível que se interrompa, mas mais adiante vai ter que ser retomado, para que de verdade a gente aprenda aquilo que nós não aprendemos ainda. Mas é uma medida paliativa, não é uma medida definitiva, não resolve o problema. E é por isso que o Silas disse a Marcela: não seja má com seu marido, mesmo que ele esteja com outra. Procure ajudá-lo em tudo, procure compreendê-lo, procure dar a ele uma oportunidade de redenção. Porque você não sabe o quanto vai lhe pesar o remorso e o sentimento de culpa. Puxa vida. Eu conheço uma pessoa, aliás, eu conheço várias nessa situação, mas uma delas é especial. A filha engravidou de um rapaz drogado, e o cara não quis saber do filho, não queria compromissos. A moça também não tinha muito juízo, mas a mãe da moça assumiu a criação do garoto. E fez de tudo, e o garoto cresceu. Hoje o garoto é um homem. Estudou, formado, está com a mãe, mas mora com a avó. Foi a avó quem o educou. O pai, depois de 20 e poucos anos, não teve nenhum prazer de ver o filho. Mas carrega a consciência de culpa de ter gerado um ser que ele não fez nada para sustentar, nem para dar educação. Enquanto que a mãe e a avó, que criaram sozinhas o rapaz, nem se lembram dos esforços e dos sacrifícios que passaram para fazer isto. Trabalharam, fizeram sacrifícios materiais e educaram mais um ser. Enquanto que o outro, o que abandonou, carrega o peso. Ai, será que o meu filho vai me aceitar como seu pai? Puxa vida, né? Isso que o Silas está dizendo a ela. Aquele que foge, não foge do compromisso, fica com a culpa de não ter assumido. E mais adiante, talvez tente recuperar-se desta culpa, procurando aproximar-se então novamente. Vamos voltar ao texto. Aí, como as nossas muitas interrogações pairavam no ar, o generoso orientador prosseguiu, dizendo: no caso de Ildeu e de Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos duas almas em processos de reajuste há vários séculos. Para não nos perdermos em compridas investigações, convém lembrar tão somente algumas notas da última existência, em que os dois, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, Ildeu, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente, enganou uma delas, abandonando a sua esposa que a lei lhe havia confiado. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava, que cuidava do desenvolvimento da irmãzinha menor, a outra, que os pais, à beira do túmulo, lhe haviam confiado para criar, e Ildeu não vacilou em aguardar a floração juvenil da outra irmã, da sua segunda companheira, para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Vejam só, ele tinha casado com a Marcela na outra vida, mas já tinha se aventurado com uma das suas atuais filhas. Largou Marcela para ficar com uma delas.
Então constituiu a segunda família. Porém, essa segunda esposa tinha uma irmã mais nova, que tinha sido confiada a ela pelos pais que estavam velhos, às portas da morte. E o marido, vendo a irmãzinha crescer, assim que ela atingiu seu estado maduro, também envolveu-se com ela. Vejam só. Aí, como diz André Luiz, falando o que Silas estava explicando, entrando em franca decadência moral, Ildeu atirou as duas no meretrício, na prostituição, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram como andorinhas presas na lama. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a Marcela, a sofredora mulher, incapaz de sofrear-se no isolamento, de conter-se na solidão, após 5 anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou a viver maritalmente, como marido e mulher. Os dias correram sobre os dias, e quando Ildeu, isso tudo na outra vida, né? Ainda relativamente moço, mas totalmente vencido pela intemperança, pelos desgastes e pelo deboche, quando ele voltou doente à cidade em que ele tinha se casado, buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo havia destruído, e agora voltou não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la como enfermeira do seu corpo abatido, eis que Ildeu reencontra a sua esposa feliz junto de outro. Então, movido de incompreensível ciúme, uma vez que ele renegara o lar sem um motivo justo, não suportou ver a alegria da companheira e então matou o seu novo companheiro. Dentro em breve, todo o grupo que Ildeu infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, onde a justiça da lei sopesa, compara, faz a aferição dos méritos e deméritos de cada um. E com o amparo de abnegados benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate na atual encarnação, com Ildeu à frente das responsabilidades, porque ele tem maiores culpas. Marcela concorda em ajudá-lo e retoma o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado que regressa também, do qual Ildeu é devedor da própria vida. Ildeu devolve o corpo ao segundo companheiro da sua antiga esposa. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele projetou ao vício e à delinquência e que esperam dele hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. O assistente fez pequena pausa e acrescentou: vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também uma recapitulação perfeita. Você vai recapitular, você vai recordar de forma assim, mais intensa aquelas situações que cada um teve que já viver. Esse recapitular, esta ação de voltar àquilo que nós já passamos. Vocês não se esquecem disso. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante, que nos educa o cérebro, e do amor ao próximo, que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas. Do mesmo jeito que nós éramos tentados ainda ontem. Para um pouquinho aí.
Como é que a gente evita ser tentado, então? Sucumbir às tentações que são as mesmas do nosso vinco. Lembra que eu falei no programa passado que a gente dobra uma folha e ela fica uma marca? Como é que você se livra dessa marca numa vida futura? Porque ela vai estar lá no nosso espírito. Você se limpa, você se melhora como? Utilizando-se do estudo, como disse o texto. Você vai estudar para compreender como funcionam estas coisas, o que vai permitir que você eduque o seu cérebro. Quando você sabe que quanto mais você pensar numa coisa, mais você se prende a ela, o seu cérebro pode refazer isto. Ele pode fazer um recall, ele pode se recuperar por outro caminho. E também, por outro lado, você trabalha o amor ao próximo, aperfeiçoando o sentimento. Cérebro e sentimento precisam estar juntos no trabalho de reforma, para que aquele vínculo, você precisa recuperar-se, para que ele não seja a pedra de tropeço, onde você vai cair de novo. Então, o que acontece é que você, com o pensamento esclarecido, com o sentimento melhorado, você vai dizer, não, eu preciso dessa família, eu não posso me aventurar. Você pode ter até a tendência de gostar de outras mulheres ou de outros homens, mas você vai dizer, não, isso não será bom para os meus compromissos. Você vai ocupar a mente em outras tarefas, vai ocupar o seu afeto de outra maneira. Por isso que é importante o que André Luiz está falando aqui, destes dois lados do nosso eu desenvolvidos. Porque certamente nós vamos passar por situações que vão testar nossas fraquezas, aquele vinco daquela nossa folha no nosso espírito. Vamos voltar aqui ao texto. Através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, nós nos preparamos, porque nós somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porque nada fizemos por suprimi-las, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas, quando nós não usamos o pensamento e o sentimento de forma mais adequadas. Segundo vocês observam, diz o Silas, e o deu displicente e surdo aos avisos da vida é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, a mesma que ele já havia desprezado, e querendo estremecidamente, profundamente, arraigadamente, estimadamente, as filhinhas, nas quais ele sente, ele reencontra as mesmas companheiras do passado, aquelas que ele desencaminhou. E ele, depois desta avaliação, nada faz por perder a instintiva aversão pelo filho. Quando ele voltou doente para que a sua antiga esposa cuidasse dele, ele encontrou a esposa feliz com outro homem que ele mata. Então agora ele também não fez nada para perder esta antipatia, esta aversão pelo filhinho, em cujo contato ele adivinha aquele antigo rival que ele foi vítima da fúria arrasadora. Puxa vida, né? Quanta coisa, quanta burrada repetida, quanta coisa mal feita de novo. Só porque falta a noção de Deus e a compreensão das leis do universo através do cérebro. Deus no coração, compreendendo os sentimentos, e Deus no cérebro, entendendo a lei. Aí Hilário indagou, mas, seu Silas, se ele não encontra em Marcela o amor integral, por que motivo, ainda agora, na presente encarnação terrena, ele teria se casado com ela? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e de ternura? Perguntou. E Silas ponderou, dizendo, sim, Hilário, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Por enquanto, Hilário, nosso amor é uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que nós fantasiamos como sendo a celeste virtude. Por isso mesmo, a nossa
afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais materializando simplesmente nossos desejos. É a recordação da sexualidade, o prazer do leito compartilhado, as emoções da volúpia, do orgasmo. Pode ser. Isto que nós materializamos como nossos desejos. E os nossos desejos, Hilário, se alteram todos os dias. Em razão disso, recordemos o imperativo desta recapitulação, deste trazer de volta do passado. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que eles tanto precisam para a justa elevação às esferas mais altas. Vai acontecer na vida das pessoas. Elas vão encontrar as mesmas situações. Seja o homem, seja a mulher, em determinado período, vão passar pelas situações semelhantes àquelas onde já falharam, para que eles possam, de verdade, conseguir resistir e vacinarem-se contra as tendências, para que eles se elevem. Aí ele continua explicando. É por esse motivo que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões. Nem sempre porque nós gostemos em profundo sentido, mas sim porque o passado nos reúne a estas pessoas ou questões, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária, a assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. É por isso, Hilário, que a maioria dos casamentos humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que, muitas vezes, as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência uma das outras. Nesses embates, alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei que ordena, que determina, seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício, com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada ascensão à glória do amor divino. Aí então, diz André, eu acrescentei, quer dizer que o nosso amigo Ildeu estará interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou? Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Aí o Hilário pergunta, mas e a Marcela? Vai conseguir garantir no lugar do Ildeu a sustentação do lar? E Silas responde, é aquilo que nós esperamos e tudo faremos para ajudá-la, já que o esposo, mais uma vez, faliu nos contratos assumidos. E meu amigo, não é? Meu colega, insistiu dizendo, mas não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? Será que nós poderemos fazer isso? Ela vai ter que valer por 2 para alimentar 4, porque são 3 filhos e mais ela. Aí Silas respondeu, sabe, Hilário, quem vai poder medir a resistência dos outros? Quem de nós? Marcela é senhora de si e com a deserção do esposo, ela está sendo chamada a trabalhos duplos. Nós desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às dificuldades da existência. Mas, se ela deslizar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual os filhos
devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso vai se tornar o débito do Ildeu, do marido. Porque as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que lançou a família toda quando o marido foi embora. Quem se faz responsável por nossas quedas experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Veja que coisa importante. Isso está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 642. É preciso fazer todo o bem, porque cada um é responsável por todo o mal que decorra de um bem que você não fez. E o Deus será mais responsável se Marcela falhar. Ela terá atenuante, porque foi abandonada para cuidar de 3 crianças. Se ela se equivocar. Mas Ildeu é o responsável por isso. Então Hilário meditou e disse em seguida: vamos imaginar, porém, seu Silas, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que agora eles são vítimas. Vamos imaginá-los terminando a atual encarnação com plena vitória moral, em confronto com o Ildeu, retardado, impenitente e devedor. Vamos imaginar isto. Se a esposa e os filhos, então, definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem que o Deus vai pagar o montante das dívidas em que ele se agravou? A quem? Silas fez um gesto significativo e explicou: sabe, Hilário, embora estejamos todos uns diante dos outros em processos reparadores de culpas recíprocas, em verdade, Hilário, antes de tudo, nós somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se Ildeu, nosso amigo, mergulhado na terra, e o Deus vai senti-los, vai encontrá-los na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou. O que ele fez pelos seus parentes? E ficará atormentado pelas recordações que ele traçou para ele mesmo. E vai pagar isto em serviço a outras almas no caminho evolutivo. Vai pagar a outros o débito que lhe está pesando no espírito, de vez que, ao ferir os outros, na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. E aí Hilário ia falar alguma coisa, dizendo: mas então isso quer dizer... Mas logo assim o assistente interrompeu a sua fala, em que já surpreendia as ideias, e respondeu: Hilário, isso quer dizer que, se Ildeu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos, já melhorados nas esferas superiores, Ildeu deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. Aí Hilário, muito triste, disse: meu Deus, quanto tempo então para um trabalho desses? E quanta dificuldade para o reencontro se os entes queridos não se dispuserem a esperar. E Silas confirma: é verdade, Hilário. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo suas obras, ensinou o divino orientador. E ninguém no universo conseguirá fugir da lei. Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, nos calamos confundidos para orar e pensar. E nós também, não é? Precisamos orar e pensar. Quantas coisas estão neste emaranhado de vidas passadas, relações presentes, e como somos responsáveis por reerguer aqueles
que nós derrubamos. Porém, se aqueles que nós derrubamos se ergueram por si mesmos, já estão lá para cima e já nos perdoaram, nós continuamos devendo. Por isso que o perdão é a vingança da vítima. Porque quando a vítima perdoa, ela não livra o algoz de ter que pagar pelo erro. Ela vai embora, ela joga o lixo no lixo e vai para cima, vai para frente. Mas quem errou continua com o erro. E é isso que vai fazer com que ele precise, se não para os mesmos que ele feriu, reerguer outros, porque no fundo nós ferimos a obra de Deus. Se aqueles a quem nós prejudicamos já nos esqueceram, já nos perdoaram, nós somos devedores da obra divina porque nós estragamos a obra. Nós temos que arrumá-la. Então vamos fazer isso com outras pessoas. Tudo isso é a expressão do que o Livro dos Espíritos nos apresenta como consequência. E naturalmente devemos olhar nossas inclinações para perceber na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa altivez, na nossa grandeza, na sede de reconhecimento, os vincos de nossos erros do passado, contra os quais nós temos que lutar, usando o cérebro através do estudo, com o Cristo, com Jesus, e usando o sentimento através do amor ao próximo nas diversas manifestações desse amor. Nós iremos atenuando aqueles vincos e resistiremos. Vamos colocar uma folha nova por cima da folha vincada. E aí nós poderemos impedir que aquele vinco se dobre de novo. Mas precisamos fazer isso. Nós é que temos este dever. No próximo programa nós vamos para o capítulo 15º, Orientações Oportunas. Estamos chegando ao final, porque o livro tem 20 capítulos apenas. Nós vamos para o 15º e eu espero você no nosso próximo Espírito da Letra. Obrigado pelo seu carinho, pelas suas manifestações, pelos seus joinhas, pelo compartilhar. Obrigado pelas mensagens nos seus comentários. Façam sempre, porque isso ajuda outras pessoas que vão lendo os comentários a que elas percebam como foram também outros aquinhoados com as bênçãos de André Luiz. Esperamos muito que isso toque o seu coração e que sua vida seja muito melhor, como tudo isso também tem melhorado as nossas vidas. Obrigado por tudo e até o nosso próximo programa. Muita paz.